Pode. Pode começar. Boa noite, professor. Aqui. Boa noite, Rogério. Eu queria que falasse sobre essa reta final de Libertadores, onde os últimos 3 jogos, 3 derrotas e 2, principalmente da forma que foi, onde o Bahia abre o marcador e não consegue ali segurar o resultado por pouco mais de 5 minutos e acaba acontecendo o que aconteceu nos jogos. Infelizmente, boa noite, infelizmente tivemos uma largada boa, né? Mesmo aquele jogo com empate contra o Inter dentro de casa. Depois buscamos nosso triunfo contra o Nacional. Vencemos o Atlético Nacional num jogo, acho que todos os jogos foram jogos muito disputados no grupo. E não nos daria a classificação, mas nos colocaria numa situação mais confortável se nós tivéssemos nos concentrado um pouco mais, ficado um pouco mais no jogo contra o Nacional em Salvador. E hoje nós fizemos a parte mais difícil, né? Nós fizemos um bom jogo de primeiro tempo, de controle de espaço, não tivemos tantas oportunidades. E aí a gente faz o gol, né? Só que a gente consegue tomar um gol 39 segundos depois que a bola sai. Aí eu digo para você que falta um pouco de maturidade para enfrentar uma competição como essa, né? Você não pode vir aqui, fazer a parte mais difícil, que é se sustentar primeiro no jogo, se adaptar ao jogo, se sustentar no jogo, conseguir sair à frente, fazendo um jogo acho que muito parelho, muito igual. Os 2 jogos foram muito parelhos. Só que aí não é nenhuma jogada criada, né? Foi um chutão para frente, sem nexo praticamente, e a gente não conseguiu se sustentar. E aí quando você não consegue sustentar, logicamente o lado psicológico também sofre um pouco mais. Pois no final nós tentamos ainda colocar o Kaique para vir flutuar por dentro, com o Lúcio de 9, abrir 2 pontas para tentar vencer. Mas eu acho que o ponto-chave do jogo foi tomar um gol, teve 2, 3 minutos de VAR, né, para checagem. Quando a bola sai, ela vai para um lado, volta para o meio, o zagueiro chuta não foi uma jogada, era tranquila a nossa bola. Infelizmente a gente sofre o gol e dá adeus essa competição. Rogério, era totalmente possível o Bahia classificar. Eu lembro que quando o Bahia venceu o Atlético Nacional na Fonte Nova, você falou que essa questão dos jogos finais seriam muito mais complicados, né? Que davam uma mais aquele triunfo, mas as coisas ainda não estavam decididas, realmente não estavam. Você acredita que em casa, contra a Inter, contra o próprio Nacional, foi o ponto que a classificação escapou? Também, eu acho que em Copa Libertadores o fator casa é determinante para você ter sucesso na competição. Se você não fizer teus pontos dentro de casa, nós ainda fomos buscar 3 no Uruguai, né? Que é um jogo difícil, o Inter também conseguiu vencer o Nacional lá. Eu acho até que mais do que ou também no mesmo peso do jogo do Nacional, o primeiro jogo contra o Inter nós estávamos à frente e nós cedemos, eu acho que jogamos melhor que o Inter aquele dia. E o confronto direto ele vale muito, e nós sabíamos que a chance de ter um confronto na última rodada, se não tivéssemos mais que 3 pontos à frente, seria mais difícil. Mas repito, ainda conseguimos hoje vir aqui, jogar um jogo bem parelho, fazer o gol, sair à frente. Uma pena que nós não conseguimos, não deu tempo nem de a gente pensar em alguma mudança. Eu pensei, agora sustentamos um pouco mais, aí podemos entrar com o Nico, com o Michel para dar mais força física e se manter mais no jogo. Mas infelizmente eu acho que falta justamente a experiência, falta jogar mais a competição, para que em momentos que você está em vantagem, né? Porque só foram 3 jogos assim, né? Foi contra a Inter, foi contra a Nacional e hoje novamente com o Internacional. Todos eles jogando à frente e tomar o gol com... O que mais demorou foi o Inter na Fonte Nova, né? No melhor jogo talvez que nós fizemos. Então, acho que infelizmente nós saímos dessa competição, vamos para a Sul-Americana, continuar no segundo semestre. E a gente lamenta, porque trabalhamos muito para chegar até aqui, 10 jogos na Libertadores, né? E vimos muito bem na competição, porque foram nos primeiros 7 jogos nós ganhamos e empatamos. Infelizmente na reta final nós não fizemos o dever de casa contra o Nacional, contra o Atlético Nacional, e aqui sabíamos que eram jogos duros, difíceis. Acho que o grupo se demonstrou bastante equilibrado mesmo, ninguém conseguiu se distanciar, levou para a última rodada com todas as equipes brigando, exceto o Nacional,
que só brigava pela Sul-Americana. Infelizmente não conseguimos ter a experiência, a maturidade necessária para se manter à frente no placar por mais tempo hoje e tentar algo diferente na reta final. Rogério, qual o sentimento dessa eliminação e o pensamento agora com a Sul-Americana, que é a próxima competição que o Bahia tem? Olha, de frustração, porque eu acho que por mais difícil que fosse o grupo, e mesmo não tendo jogado Libertadores nos últimos anos, no Bahia, diante do que nós apresentamos, tá? A expectativa ela é criada em cima do que a gente jogou. Então, infelizmente, nós conseguimos construir, conseguimos chegar, nós temos número de finalizações sempre excelente, nós temos controle de jogo, nós encontramos muitas dificuldades para converter em gol tudo aquilo que a gente produz. Foi no domingo assim, hoje não foi diferente, mas hoje nós estivemos à frente. E eu lamento porque gostaria de ver o Bahia na fase de grupos, gostaria de ver o Bahia nas oitavas de final. Acho que era possível, era difícil, mas era possível passarmos. Agora nós temos que focar no Campeonato Brasileiro, nessas últimas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, para tentar se manter numa posição, na parada, numa posição relativamente boa. O tempo é muito curto, nós não conseguimos trocar o jogo para domingo, onde quase todas as equipes jogam, onde o São Paulo jogou ontem e nós jogamos hoje, vamos ter que viajar a madrugada toda, mas nós precisamos de uma reação rápida em Campeonato Brasileiro e tocar o segundo semestre e tentar ganhar energia, descansar um pouco, fazer novamente uma mini pré-temporada e voltar com tudo para o segundo semestre, porque tem muito jogo, muito campeonato pela frente. Nós estamos em 4 frentes, vamos estar na Sul-Americana, vamos estar no Brasileiro, vamos estar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. É muito jogo, nós vamos ter que ganhar energia, descansar um pouco, que hoje é o jogo número 40 do time no ano, e nós temos que acabar bem esse Campeonato Brasileiro, essa primeira parte, e voltar com energia, porque o segundo semestre parece ser tão desgastante quanto foi esse primeiro. Rogério, boa noite. Você citou algumas vezes aqui na coletiva alguns dos desafios que o Bahia teve nessa fase de grupos. E aí eu repito aqui, cito novamente. No Inter, o Bahia saiu vencendo, 11 minutos depois levou gol na partida de ida. No Nacional, a gente também sai na frente e 5, 10 minutos depois, logo em seguida, toma aquele gol, toma a virada na sequência. Hoje, você já citou, 39 segundos depois do gol sai. Se você tivesse que escolher uma palavra para esse Bahia, seria a inexperiência na competição para definir essa fase de grupos do Bahia e como, para a sequência, tendo uma Sul-Americana ou até buscar a Libertadores novamente para isso deixar para lá? Bom, deixar para lá a gente nunca deixa, porque o tempo na vida passa. 1 ano da vida é muito tempo. Quando a gente tem a oportunidade de estar numa Libertadores e sai, ao menos deveria ser doloroso e ser sofrido para todos. Claro que nem todos encaram dessa mesma maneira. Inexperiência, nós jogamos com o Inter todo ano, certo? Só muda o campeonato, o Inter é o mesmo, o Bahia é o mesmo todo ano. Então eu acho que assim falta ainda um crescimento maior, um poder de concentração maior, porque o Inter é um adversário que no mínimo 2 vezes por ano, né, a gente se encontra. Esse ano vamos nos encontrar 4 vezes, né, ou quem sabe até mais, né. Eu acho que foram jogos muito equilibrados. Eu acho que faltou a gente se sustentar um pouco dentro de campo, porque não faz sentido você, numa saída de bola, não foi uma jogada construída, não foi uma bola trabalhada, nada. Uma bola jogada a esmo, assim, uma jogada assim. E aí você sofre o gol e o lado psicológico ele influencia muito dentro do jogo. Então eu nem posso dizer que foi falta de experiência na competição. Se fosse talvez contra o último jogo, contra o Nacional do Uruguai, ou contra o Atlético Nacional na Colômbia, eu diria para você que são adversários que você nunca encontra, ambientes que você, né, não vive no cotidiano, né? Mas hoje aqui eu não posso nem dizer isso. Acho que Bahia e Inter têm feito grandes jogos, mas infelizmente hoje nós cedemos o gol muito fácil para o adversário no momento. Nós lutamos muito para construir, jogamos de maneira firme, coesa, sofrendo um pouco no início do jogo, se adaptando ao jogo. Quando conseguimos o gol, entregamos tudo muito fácil. E aí, logicamente, você perde um pouco da parte mental, acho que fortalecimento psicológico na hora que sofre o gol. Boa noite, Rogério. Você falou a respeito da sua expectativa em relação à experiência do grupo, essa fase de Libertadores, obviamente é uma fase mais aguda, onde grandes clubes acabam se enfrentando. Nós caímos no grupo da morte,
são 3 campeões mundiais contra nós, que obviamente você é um campeão mundial, que foi com São Paulo. O que é que você mudaria para a próxima temporada caso o Bahia classifique para a Libertadores, né? A gente cai na Sul-Americana agora, obviamente tem a oportunidade de se sagrar campeão e cair numa fase de grupos direto, né? Sai cabeça de chave. Mas o que é que você construiria agora para o segundo semestre? Elenco, formação, esquemas táticos, frente a essa experiência que nós tivemos, né? Você citou muito bem a questão nacional. Eu acho que o Bahia é uma equipe que joga um bom futebol, acho que a maioria das pessoas reconhece. Em todas as competições que participa, na maioria das vezes faz bons jogos, compete de igual para igual com grandes times do futebol brasileiro e agora da América do Sul. Nós enfrentamos 3 campeões de Libertadores, né? Eu acho que nós temos sempre um planejamento que a cada ano, o grupo, né, a partir do meio do ano, a gente sempre tem um planejamento, seja de investimento ou de contratações necessárias. Tivemos lesões também cruéis, inesperadas, né, que foram pesadas demais, com o Canu, com o Eric, jogadores que são lesões que não são normais. Uma coisa é você ter uma lesão muscular, parar 2 semanas, 3 semanas. Nós tivemos muitas lesões com... Nós estamos, se eu não me engano, não tenho certeza, mas é a 17ª ou 18ª semana consecutiva jogando quarta e domingo. Isso pesa um pouco também. Nós vamos fazer o que é possível no sentido de uma contratação ou outra, se houver a verba necessária, e vamos continuar trabalhando, cara. Nós temos um bom elenco que, quando está completo, consegue oferecer. Você vê que o Inter foram 2 jogos muito iguais. Eu acho que nós tivemos aí, principalmente contra o Nacional, o maior desequilíbrio nosso, que era um jogo controlado, fácil, e eu acho que quando nós fizemos o gol a gente perdeu. Hoje não deu nem para dizer o que aconteceu, porque é tão rápido, mas contra o Nacional nós começamos a sair muito para o ataque, tomamos um gol de empate, mais ou menos na situação como hoje, psicologicamente você cai bastante. Então nós vamos trabalhar, continuar investindo na parte no sentido de ideia de jogo que a gente tem, de sempre tentar controlar o jogo, ser cada vez mais ofensivo, ter mais jogadores à disposição e tentar novamente. Eu acho que o grande objetivo da gente é tentar botar o Bahia novamente numa Copa Libertadores. Eu acho que essa seria a maior resposta que a gente pode dar. O torcedor viveu algo diferente, muitos nunca tinham vivido o torcedor do Bahia durante anos. Acho que é uma grande experiência de vida para todos, né? E eu acho que se a gente quiser um dia ganhar uma Copa Libertadores ou avançar cada vez mais, nós temos que viver essa situação mais vezes. Não é fácil, o brasileiro tem times bons, times que vão crescer, times que investem bastante na janela de transferência, até muitas vezes até de maneira irresponsável, mas investem, né? E a briga ali é muito grande. Você tem primeiro Palmeiras e Flamengo, como a tabela já mostra. Hoje nós temos Red Bull jogando bem, daqui a pouco o Atlético está subindo, todos subindo. Olha a diferença da zona de rebaixamento para o 5º, 6º colocado é muito pequena, né? Então vai ser, acho que, um campeonato que você vê o Fortaleza no passado chegou em 4º, esse ano viu uma declaração que acha que briga para não cair. São mudanças drásticas de um ano para o outro. Você vê times que o Red Bull, que se salvou na última rodada, lá nos últimos 15, 20 minutos contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, hoje está na 3ª, 4ª posição ali. Não lembro agora que teve jogos já do Cruzeiro, jogou. O Cruzeiro acabou atrás da gente, já está brigando lá em cima de novo. Então, é a única certeza no Campeonato Brasileiro que você não tem certeza alguma de como vai acabar. Times que estavam lá em cima caem. Então, o que a gente tenta é tentar ter um crescimento linear, ano após ano, do que foi 23, 24, a experiência de 2025, e tentar conduzir o time novamente a essa competição. Seria um sonho para a gente, porque não é fácil você jogar. E eu acho que é a única maneira de ganhar experiência e talvez não cometer erros como o de hoje é viver cada vez mais vezes jogos de Libertadores. Rogério, você falou de experiência, você falou de um pouco de maturidade, falou de... Agora há pouco você acabou de dizer que a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, principalmente do brasileiro. Mas a gente que acompanha o Bahia, quem torce pelo Bahia, tem algumas certezas quanto ao time, de um modo geral. Que esse time vai propor o jogo, que esse time vai controlar o jogo e, se o adversário permitir, ele vai ser superior nesse domínio de bola. Só que tem algo que está muito evidente também, que é o time cria, o time controla, o time chega, o time não mata. E por vezes isso tem feito a diferença. A bola do Jean poderia ter mudado a história do segundo tempo. Que é no final do primeiro tempo, se ele faz aquele gol, poderia ser uma história diferente.
O Inter teria que sair, teria que se abrir, e você, indo para o vestiário com 1-0, poderia ter feito algo diferente. Como você disse, não teve tempo para fazer nada, porque foram poucos minutos. O que fazer para sequência? Hoje não dá para fazer mais nada, já foi, a história já foi contada. Mas você tem ainda um calendário internacional a cumprir, tem Copa do Nordeste para ratificar a classificação, que já está garantida, mas ser o primeiro, e essa sequência dura que você mesmo citou, não é caixa infinito, não é orçamento infinito, mas tem que dar resposta. Como fazer isso? Olha, nós temos que fazer um número maior de gols. A nossa média de gols no começo do ano, eu sei que são competições diferentes dos times que a gente enfrenta hoje, era muito boa, mas no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, a gente tem menos gols do que jogos. E na Copa Libertadores nós finalizamos, se eu não me engano, com menos gols do que jogos. Então isso é um problema que chama atenção. Nós tentamos trabalhar sempre a parte de finalização, eu acho que aí um pouco é o lado psicológico, né? Porque é diferente você finalizar num treinamento, né? Um trabalho de finalização, e ter a mesma calma para executar essa finalização no jogo. Eu acho que precisa um pouquinho mais de calma, tranquilidade na hora de finalizar, e nós precisamos, sem dúvida, se a gente quiser ganhar, porque senão a gente está sempre dependendo de 1-0 no placar, e não é sempre que o 0 vem. Às vezes a gente também erra, e a gente precisa ter um pouco mais de folga, como foi o jogo do Paysandu, por exemplo. Nós precisamos fazer mais jogos com 2 gols, com 3 gols, porque senão a gente não tem tranquilidade. Você está sempre flertando com o risco do empate ou da derrota. Precisamos melhorar, sem dúvida nenhuma, crescer no número de gols feitos. Rogério, você acabou de falar, até pegando o gancho da pergunta do colega, você acabou de falar aqui durante a entrevista em maturidade e um pouco de experiência numa competição internacional. E a Sul-Americana, a qual você vai ter ela no segundo turno, no segundo semestre, você terá 4 brasileiros pela frente. Sim. E um deles pode ser um clássico regional. Sim. Então, como adquirir essa maturidade para ganhar dos times brasileiros na Sul-Americana? Eu acho que a Copa Sul-Americana, esse desafio do terceiro, né, que fica na chave de Libertadores com o segundo, ele é muito difícil. A Copa Sul-Americana não vai ser diferente de Libertadores, não. Você tem, sei lá, hoje, não lembro de cabeça, mas tem Vasco, um possível Atlético Mineiro, né, o possível Vitória, quem mais? Um possível Fluminense, o Grêmio, né? Então você vê que é muito difícil. A Sul-Americana é uma extensão praticamente do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que conta o tamanho do elenco. Eu acho que essas 10 partidas vão fazer, sem dúvida nenhuma, a gente ter uma experiência maior. Se eu não me engano, as decisões para quem sai da Libertadores é fora de casa, né? Então, eu acho que nós vamos ter dias... Eu acho que vai ser uma competição equilibradíssima também, a Sul-Americana, mesmo que não seja um brasileiro. Você pode pegar um brasileiro, mas mesmo que não seja, as viagens e tudo. Nós temos que cada vez ganhar cancha para crescer, mas não existe favoritismo, né? Você pegar um Vasco em São Januário para decidir, você pegar um Atlético na Arena MRV para decidir, você pegar, como você falou, o clássico local, tudo é muito difícil. Tem a Copa do Brasil, que ainda tem sorteio, acho que é agora, daqui uns dias aí pela frente, né? Então, ou seja, é muita competição. Ninguém sobrevive a todas, né? Não tem um time que vai conseguir levar tudo. E além disso, ainda todo mundo tem a Copa do Nordeste, como foi citado, né? Que é uma competição que fica um pouco sem sentido ser jogada nesse momento do ano. Você não pode querer... A Copa do Nordeste foi feita para o calendário no início do ano para a gente, né? Agora lá dentro, há meses que não faz muito sentido, né? A competição perde um pouco de sentido quando você está jogando 3 outras competições que são mais importantes. Vamos ter que analisar com calma, preparar bem o grupo, descansar 2 semanas, fazer uma pré-temporada de 2 semanas, tentar crescer um pouco na parte física que o time vem sentindo um pouco nessa reta final, mas a concorrência vai ser tão difícil quanto foi a Copa Libertadores. Rogério, aqui na frente, você estava falando dessa pausa do calendário, acho que todos os clubes aqui no Brasil estão esperando, e há pouco você está projetando a expectativa de Libertadores, seu time acabou sendo eliminado, né? E tem essa Copa Sul-Americana pela frente. Pelo futebol que o Bahia vem desempenhando, que a gente vem acompanhando, que é um bom time, né, um bom elenco, dá para colocar como um dos candidatos a esse título na Sul-Americana. Se me permite uma outra, para nós aqui do Rio Grande do Sul, para esses embates com o Inter, que você viu de pontos fortes do Internacional do Valle. Obrigado. Bom, como já foi dito, tem mais 4 brasileiros se a gente passar, ou seja, você já tem um mini campeonato brasileiro aí, com mais bons times que classificam em primeiro lugar na Sul-Americana. Uma fase a mais do que a Libertadores, agora tem, porque você tem que se enfrentar para daí sobrarem 16 times, né?
Então, assim, eu não posso dizer que o Bahia é favorito nessa competição. Eu acho que o Bahia entra para disputar, como também não era favorito no seu grupo, e entrou para disputar e teve a liderança nas suas mãos, perdeu na reta final. Eu acho que vai ser uma competição, repito, tão difícil quanto foi a Copa Libertadores. O Inter é uma equipe de muita transição, mais rápida, quando tem Wesley, agora no final entrou o Vitinho também, né? São dois jogadores que acabam dando bastante velocidade ao jogo. É uma equipe com o Alan Patrick, que sabe, né, cantar bem o jogo. É uma equipe um pouco mais forte que a nossa fisicamente. Talvez seja o que chama um pouco mais a atenção em bolas divididas, em tudo. Eu acho que o Bahia se mostrou, talvez até um pouco, o Inter é uma equipe muito técnica, mas se mostrou mais técnico durante esses jogos. E o embate físico, eu acho que aí chama um pouco a atenção a diferença com o Internacional. Rogério, aqui, boa noite. O Bahia foi o time das equipes da Série A que mais disputou jogos esse ano, tendo mais de 30 jogos disputados junto à Copa do Nordeste. O quanto que essa preparação física aí foi responsável por esse calendário maluco do Super Mundial aí para afetar o desempenho do time em campo? Não, acho que a gente tentou se preparar, nós fomos para fora do país, trabalhamos 12 dias fora, tentamos rodar bastante o time no campeonato baiano, trocando 10, 9, 11 jogadores de rodada para rodada, porque nós saberíamos que nesse momento, às vezes as pessoas dizem, mas se você tiver 10 jogos a menos, não adianta, se acumular, quarta, sábado, como essa semana, a gente jogar domingo com o Grêmio, quarta com o Inter, sábado com o São Paulo, gente, não é fácil para ninguém. Então, assim, o problema é o acúmulo de jogos, é o pouco espaçamento entre um jogo e outro. Você poderia ter um número de jogos grande, mas se você tivesse no mínimo, 4 dias de intervalo entre um jogo e outro, para a gente poder minimamente voltar para casa e dormir uma noite. Nós vamos fazer um treinamento na sexta-feira. Nós estamos vindo de 2 jogos seguidos para jogar contra um grande time que é o São Paulo em casa, precisando vencer de qualquer maneira para a gente terminar bem essa primeira parte. E a gente pede ajuda, às vezes, da própria confederação para passar o jogo para domingo. São Paulo jogou terça, São Paulo joga domingo. Nós temos jogo de Copa do Nordeste na quarta e no sábado, mas o São Paulo não tinha nada. Mas a confederação, ela não tenta ajudar os seus clubes para oferecer um calendário minimamente melhor. Então nós tentamos nos preparar, tentamos montar um elenco maior esse ano do que o ano passado. Nós sofremos isso no final do ano passado. Tivemos algumas lesões que atrapalharam bastante e precisamos, logicamente, analisar, ver o que a gente pode e precisa para a segunda parte do ano, para tentar se manter na briga como foi o ano passado, né? Eu lembro, em 2023 nós nos salvamos na última rodada. Em 2024 nós classificamos para a pré-Libertadores na última rodada, né? Que a gente possa crescer gradativamente, porque é o perfil do clube, investir e crescer gradativamente. Você não vai fazer um time de um ano que vai ganhar uma competição e depois no outro brigar pelo rebaixamento. Você tem que tentar manter o crescimento gradativo acho que aí justifica a ideia da montagem de um grupo como o Grupo City, de investimento anual, de venda de um jogador, que é normal, contratação de outro, tentar achar um jovem valor, encaixar. Eu acho que não é só o jogo em si, eles querem também jogadores jovens para que possam amadurecer e fazer vendas futuras para manter esse processo contínuo de construção, de treinamento, de poder dar estrutura cada vez melhor e, logicamente, chamar também a atenção de bons jogadores que possam querer, ter vontade de ir ao Bahia e fazer com que o Bahia cresça ano após ano.